Está abençoado, amém? Graça e paz, povo de Deus. Glória a Deus. É uma bênção, uma honra estar aqui essa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, os nossos pastores, pela oportunidade, dar aquele frio na barriga na gente, mas é uma honra a gente poder trazer aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós queremos, ó Deus, nessa noite, apresentar diante do Senhor os nossos corpos como sacrifício vivos diante do teu altar. E em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos pedindo que o Senhor envie uma comitiva de anjos para este lugar, e estejam acampadas ao redor deste lugar, e todo roubador da semente seja repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo levante das trevas que veio para trazer cansaço, que veio para trazer dor de cabeça, dor nas costas, veio para trazer distração, para que o teu povo não receba a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido agora, sejam levados cativos para onde Jesus determinar para sempre, sem permissão de volta. E nós clamamos a ti, Senhor, pedindo que o Senhor sela a mente de cada irmão, de cada irmã que está em casa, cada pessoa que está assistindo agora essa transmissão pela internet, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as mentes sejam seladas com o sangue precioso do Cordeiro, e todo o poder do Senhor seja manifesto onde esta palavra entrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trata-nos, ó Deus, cura-nos e liberta-nos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui, você que está em casa, seja bem-vindo também, receba no seu coração um abraço, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 9, obrigado querido, João capítulo de número 9, Evangelho de João, capítulo de número 9, do verso 35 em diante. O tema dessa palavra, queridos, nós estamos no culto de cura e de libertação. Então, o tema dessa palavra é libertos da religiosidade. O Senhor ministrou no meu coração a partir do momento que a pastora mandou uma mensagem para mim, e eu comecei a buscar o Senhor fala, o que o Senhor quer falar no meu coração, e eu não posso ministrar aquilo que Deus não está falando comigo. Então, eu fui buscar no Senhor, e o Senhor me deu esse texto, de João, capítulo 9, versículo 35 em diante. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus ouviu que o havia expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Jesus lhe assegurou: tu estás vendo, este que fala contigo. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. Prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem esta palavra, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mais uma vez que alegais, nós vemos, por esta razão, o pecado persiste dentro de vós. Glória a Deus. Queridos, eu fui ler esse texto e eu li, e o Senhor ministrava no meu coração, e eu falava: Senhor, o que o Senhor quer falar? E eu fiquei desesperado, eu comecei a orar: Senhor, fala, o que o Senhor quer falar? E aí o Senhor começou a me mostrar toda essa história. Aqui Jesus tinha se encontrado com um homem que havia sido curado. E se nós voltarmos no texto lá para o versículo 1, nós vamos ver uma história onde Jesus estava discipulando, ele estava andando com os seus discípulos, ele estava caminhando por aquela terra e ensinando os seus discípulos, fazendo o que Jesus fazia, uma das coisas que Jesus fazia de melhor, que era ensinar. E os discípulos dele então viram um homem cego naquela região, mendigando, e Jesus já sabia que vinha algo ali. Discípulo é assim, né, pastor? Discípulo, quando vê algo, já procura o mestre e fala assim: e aí, o que eu faço? Como que eu faço? O que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo?
O discípulo sempre está em contato com o seu líder, com o seu mestre. E aqui os discípulos perguntaram: Jesus, este homem cego de nascença, quem pecou? Tentando ali, talvez, nas dúvidas dos corações dele, vão perguntar para quem entende, né? Quem que pecou, Jesus? Foram os pais dele? Ou foi ele mesmo que pecou por ser cego? Então Jesus virou para ele e falou assim: não foi nem ele, nem os pais dele. Tudo isso está acontecendo para a glória de Deus. E aí Jesus continua ministrando ali, falando no coração daqueles discípulos. E Jesus ainda diz assim: eu sou a luz do mundo, eu vim para trazer luz para este mundo. E muitas vezes nós estamos como os discípulos. É interessante aqui, eu comecei a estudar essa palavra, e aqui eu identifiquei 5 pessoas, 5 tipos de pessoas nessa história. A história está narrando 5 pessoas. Tem 5 pessoas que estavam participando dessa história. A primeira é Jesus, a segunda é os discípulos que Jesus fala aqui. A terceira é o cego, que está no verso 1 também. A quarta pessoa, ou melhor, são 6 pessoas, né? Os amigos e vizinhos, que está no verso 8. E depois os fariseus, que está no verso 13. E os pais, que está no verso 18. Então tem várias pessoas que passaram por essa história. Mas o que o Senhor ministrou forte no meu coração é que, enquanto estava acontecendo essa história, Jesus começa na história, o cego entra na história, os discípulos entram na história, logo os discípulos não aparecem mais na história, aí entram os amigos e os vizinhos, também não aparecem mais na história, aí entram os fariseus, aí os fariseus passam por um pouco na história, de repente entra os pais, de repente os fariseus voltam, mas Jesus e o cego estão o tempo todo nessa história. Jesus e o cego eram as figuras principais dessa história. Jesus tem que ser a figura principal da sua história, querido. Jesus tem que ser a figura principal da nossa história. Mas o que nós podemos tirar aqui sobre esse tema, libertos da religiosidade? Nós passamos por alguns domingos maravilhosos neste lugar. Inclusive hoje o louvor foi um poder só, foi uma bênção. Nós entramos neste lugar, a presença de Deus é manifesta, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, Ele se encontra no meio. Então, querido, creia que Jesus está neste lugar, Jesus está aqui no nosso meio. Jesus, Ele não está lá fora ou andando por aí, Ele está aqui no nosso meio, porque nós nos reunimos aqui para falar diretamente com Ele, nós estamos aqui reunidos no nome dEle. Mas muitas vezes nós vimos esse mover, passamos perto desse mover que acontece, mas a gente fica assim, olhando o que está acontecendo. Os discípulos estavam aprendendo e Jesus estava trazendo libertação, a libertação da religiosidade no coração dos discípulos. Tanto é que os discípulos chegaram e falaram assim: Jesus, porque muitas vezes nós temos essa conotação de que, está em pecado, está doente, está em pecado. Aquele ali está cego, pecou. Aquele lá está doente, pecou. Querido, quem que não pecou aqui? Quem de nós que nunca cometeu um pecado? Hoje ainda, neste dia. Quem de nós que neste dia não pecou uma vez só? E eu acho maravilhoso isso que o pastor sempre fala, e domingo passado foi culto de ceia, e o pastor Wander, toda a ceia ele fala isso, que muitas vezes nós nos privamos da ceia porque nós somos religiosos. Não posso tomar ceia porque eu estou em pecado. Não, querido, se você está em pecado, você tem que se arrepender. Se você está em pecado, você precisa se arrepender, mas você não deve deixar da presença de Deus ser manifesta na sua vida. Muitas vezes nós estamos enfermos, não por causa do pecado. Muitas vezes nós estamos enfermos porque nós aceitamos a enfermidade em nossas vidas. Este homem, ele estava cego, e a Bíblia diz que ele era um homem, ele era de nascença, ou seja, olhando para esse texto, nós entendemos que este homem, pela Bíblia falar que ele era um homem, não fala a idade dele, ele tinha mais de 20 anos. Porque se fosse menor de 20 anos, seria jovem, se fosse menor de 12 anos, seria criança. Mas a Bíblia trata como homem.
Então eu entendo aqui que ele tinha mais de 20 anos. E ele estava fazendo algo, ele estava mendigando, ele estava na beira do local onde Jesus estava passando, mendigando. Talvez todo o sustento daquele homem vinha da sua cegueira. Talvez o sustento daquele homem vinha dessa deformidade que ele tinha de nascença. Porque as pessoas ficavam compadecidas dele, tinha dó dele, e aí ia lá e jogava pequenas moedas para que ele sobrevivesse. E olhando para a história, nós entendemos também que uma pessoa que era enferma e ficava pedindo esmola na beira da rua ou na porta do templo, que era comum na época, eram pessoas rejeitadas, eram pessoas que a sociedade não tinha muito contato com ele. Era um homem que ficava ali parado, sentado, não tinha o que fazer, então todo mundo falava assim, esse aí só pela misericórdia mesmo, vamos lá dar uma moedinha para ele, que eram os atos de justiça, que os judeus tinham o costume de fazer isso, de guardar as moedinhas para ir lá, de vez em quando, e dar para os necessitados. Estou fazendo o meu papel, ajudando um necessitado. A religiosidade estava impregnada naquele povo. Inclusive nos discípulos, que perguntaram para Jesus, Senhor, mestre, quem que pecou? Quem que pecou? Foi ele ou foram seus pais? E muitas vezes, querido, nós estamos assim. Muitas vezes você vem para a igreja, chega aqui, o mover acontece, o fogo cai no altar, pessoas são batizadas e você fica ali, meu Deus. Só observando o que está acontecendo. Jesus então chamou aquele homem e falou assim, ei, vem cá. E a Bíblia diz muito claramente que Jesus cuspiu no chão, pegou aquele barro que ele cuspiu e colocou nos olhos do cego. Ah, querido, se Jesus fizesse hoje na nossa sociedade, talvez aqui dentro da igreja, pastor, muitos criticariam Jesus. Quem é esse para cuspir por no olho da pessoa? É herege. É herege. Eu fico imaginando se o pastor fala assim, igreja, vamos dar uma volta no bairro aqui, vamos orar de casa em casa, vamos fazer, e o pastor faz uma loucura dessa que para nós homens religiosos acaba se tornando uma loucura. E o pastor vai e comete um ato desse de cuspir no chão, pegar aquele barro e colocar no olho de alguém. Ah, muitos de nós sairíamos da igreja. Você é doido esse pastor aí? E aí, isso aí é manchete nos jornais, né, pastor? Pastor cospe no olho da pessoa, pastor faz... E aí viria imprensa aqui na porta e tudo mais. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos vivendo dessa forma. Porque nós viemos para a igreja não para adorar aquele que vive, mas muitas vezes nós viemos para a igreja para que ficar vendo o movimento que acontece, ver se alguém vai pisar na casca da banana e escorregar, ver se alguém vai pisar na bola, ver se quem que está pregando vai falar algo, ou muitas vezes quem está cantando se errou, se não errou, se pecou, se não pecou, a gente fica cuidando da vida dos outros. Essa é bem a verdade. E os discípulos perguntaram, mestre, a religiosidade, quem foi que pecou? E Jesus, para mostrar para eles que ele era o portador da vida, ele que criou, ele que era o portador da criação, mostrou para aqueles homens, para aqueles discípulos, que a glória de Deus seria manifestada naquele lugar. E eu me perguntei, Senhor, por que o Senhor cuspiu? Por que o Senhor cuspiu no chão? Aí o Senhor ministrou no meu coração, porque quando esses dias o pastor Eliel ministrou uma palavra poderosa, que nós somos barro, e aquele homem, por ser cego de nascença, possivelmente ele não tinha os globos oculares. Então Jesus trouxe à existência o dom criativo, fez barro e criou novamente os olhos daquele homem. Para mostrar para os homens, para mostrar para nós, para mostrar para todos nós que estamos vendo essa história hoje, para mostrar para os discípulos, para as pessoas que estavam ali perto, para os pais, para os fariseus, para os amigos, para todos que estavam naquele lugar, que Jesus é o Criador. Que Jesus é o Criador. E muitas vezes Ele está muito perto das pessoas, muitas vezes Ele está muito perto de nós, mas nós preferimos ser religiosos. Deu o horário certinho, vão para a igreja, deu o horário certinho, vão fazer isso, deu o horário certinho, vão fazer aquilo, agora vão fazer assim, 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 vão para o culto, chega no culto, agora vai ser o louvor, vai ser uma abertura, depois o louvor a oferta, depois da oferta vem a palavra, aí termina, o pastor sobe, ministra faz uma ministração na vida das pessoas, ora, abençoa e vai embora. Acabou. Religiosidade, queridos.
Nós passamos por vários dias aqui nessa noite, aqui nessa igreja, onde teve um culto aqui que o Senhor ministrou muito no meu coração desde aquele dia, que a gente estava esperando a abertura do culto. Foi o pastor Eliel que fez a abertura? Foi o pastor Eliel que fez a abertura. E a gente aqui, todo mundo esperando a abertura, né? E eu ali, sentado, né? Principalmente na transmissão, né? Eu fiquei ali, na religiosidade. Vamos lá, vamos transmitir, está na hora, vamos colocar os 3, 2, 1 ali, né? Aí o pastor Eliel ali no teclado, eu falei, e agora? Já começou e ele está ali, e eu coçando a cabeça, eu falei, meu Deus, religiosidade, querido. E o Senhor ministrou no meu coração. Não espere a liturgia, como falou através da vida do pastor. Não espere o momento em que alguém falar para você adorar, você tem que chegar aqui já adorando. Você tem que chegar aqui já clamando o nome de Jesus. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, você está numa cesta forte, já tem que vir clamando o poder do nome de Deus, o poder do nome de Jesus, que Ele veio para curar, para sarar, para libertar, para mudar, para transformar, para fazer aquilo que você precisa. O que Ele tinha que fazer na cruz, Ele já fez, agora depende de nós, depende de mim e de você. O que Jesus tinha que fazer aqui nessa terra, Ele já fez. Quando Ele gritou lá naquela cruz, tetelestai, está consumado. Ele cumpriu o propósito dele nessa terra. E aí a gente vem na religiosidade, chega aqui, agora vai ser assim, assim, assim. Se mudou um pouquinho, a gente hoje eu não vou adorar, porque mudou. Certa vez, estávamos prestes a começar um louvor, e aí eu liguei para a apóstola Gisela, que eu estava com alguns problemas, né? Pecado mesmo, irmão. E aí liguei para ela e falei assim, apóstola, nós não vamos ministrar louvor hoje não. Ela chegou brava, colocou o CDzinho lá e fez acontecer o culto. O culto aconteceu, Deus ministrou através da vida dela, foi poderoso. Depois ela me chamou no cantinho e falou assim, Wagner, eu vou te falar só uma vez. Quem é você para impedir o mover de Deus? Queridos, quem somos nós para deixar de adorar Ele que vive para todo sempre? Não é porque você está em pecado, que você está assim, que você está assado, hoje eu estou triste, hoje eu estou magoado, hoje o irmão não olhou para a minha cara. Querido, você não tem o direito de tirar a glória do Senhor neste lugar. Nós não temos o direito de tirar a glória do Senhor. Ele é santo, santo, Ele é digno de tudo. Ele é digno, nós cantamos aqui, tu és digno de tudo, mas será que Ele é digno de tudo na sua vida? Será que se alguém pisar no seu calo ali fora, ou se alguém aqui da igreja tratar você mal, aí você vem no culto, às vezes o irmão senta do seu lado, você até levanta e vai para o outro lado, será que ele é digno de receber a sua adoração desse jeito, querido? Tudo isso é religiosidade. E o Senhor ministrando no meu coração, através dessa palavra, que estes homens, eles clamaram Jesus, perguntando se aquele cego era pecador ou não. Jesus foi lá e mostrou o dom redentivo, e de repente, e o mais interessante é que Jesus falou assim, agora você vai lá e se lava no tanque de Siloé. Siloé significa escolhido, ou seja, significa nome de Jesus. E aí Jesus falou para ele, vai se lavar, e ele foi e se lavou, e foi curado. Muitas vezes acontece coisas na nossa vida, vem uma voz de comando sobre nós, vem uma voz de comando sobre você, falando, faça isso. Aí você deixa de mergulhar, você não faz, não mergulha. Este homem, queridos, o interessante é que essa palavra, quando ele estava andando, se você voltar ao texto, não vou ler, porque é bem longo esse texto, Jesus cuspiu no chão, fez o barro, colocou nos olhos dele, e falou assim, agora vai lavar seu olho lá no tanque. Era mais fácil Jesus pôr a mão no olho dele e falar assim, seja curado. Ele é poderoso, ele faria isso, como fez com o cego Bartimeu, que a irmã Sirlene ministrou semana passada aqui. Era mais fácil, falou, o que você quer que aconteça? Eu quero ver, então veja, pronto, acabou. Mas não, Jesus, para quebrar esse espírito de religiosidade que existe no meio do povo de Deus, ele cuspiu no chão, fez coisas loucas, porque Deus é assim, ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. E ele cuspiu no chão, fez aquela loucura, colocou nos olhos do homem e fez ele ir até o tanque, ele se lavou e voltou vendo, e aconteceu a história que nós estamos vendo. Mas o maravilhoso de tudo isso é que a forma que o cego viu a cusparada. Olha, eu vou ler essa parte.
olha o que o cego disse. Versículo 10. Por esse motivo, indagaram-lhe, como foram-lhe abertos os olhos? Versículo 11. Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva. Olha a diferença. Antes era um cuspe, agora misturou terra com saliva. A forma que esse cego enxergou o milagre na vida dele não foi religioso. A forma que ele viu, ele não estava na religiosidade, que poderia ser cuspe, poderia ser o que for. Ele viu, queridos, ele viu, ele voltou a ver. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos olhando com o prisma da religiosidade e vemos só coisas ruins. Esse homem não viu uma cusparada, ele viu barro. Ele sentiu, na verdade, ele não viu, ele sentiu, ele só foi ver depois que lavou. E nós estamos assim muitas vezes cegos, porque nós só olhamos com o prisma humano e deixamos de ver as coisas que Deus tem para nós, deixando a religiosidade de lado e vendo os milagres, o poder, as manifestações da glória do Senhor. A gente vem para o culto, o fogo cai aqui no altar e muitas vezes nós estamos aí olhando para o lado assim. E o que o Senhor quer que eu e você faça é vai e mergulha nas águas do Senhor. Como esse homem foi no tanque de Siloé, nas águas, que a água significa o Espírito Santo. Jesus disse, eu sou a água da vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. A água que veio para lavar, para tirar toda a cegueira espiritual de nossos olhos, vai entrar hoje nas nossas vidas e tirar toda essa cegueira da religiosidade. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus neste lugar. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Já estamos vendo, mas vamos ver ainda mais. Porque Deus não vai só restaurar nossa visão, porque este cego, ele não tinha visão. Ele vai dar uma nova visão, como aconteceu com este homem. Ele vai dar uma nova visão para cada um de nós. Ele não está restaurando uma visão antiga sobre a sua vida, querido. Jesus veio hoje neste lugar para te dar uma nova visão, uma nova perspectiva do que Ele tem para a sua vida, do que Ele tem para a sua casa, do que Ele tem para a igreja, para a sua casa de paz, para seus familiares, seus filhos, para todos que estão ao seu redor. É uma nova visão, queridos. E o que o Senhor ministrou no meu coração é que nós precisamos abandonar essa prática religiosa que nós temos vivido. Nós precisamos deixar de lado essa prática religiosa que, no continuar, no desenrolar da história, Jesus continuou andando e aí depois pegaram os amigos dele, pegaram ele e falaram assim, peraí, onde está esse Jesus? Ele falou, não sei, eu não vi. Aonde está esse Jesus? Ele falou, eu sei que é Jesus, mas eu não sei onde que ele está, eu não vi, eu fui me lavar, quando eu voltei não vi mais ele, eu não sei nem quem é, eu nunca vi ele. E aí, então peraí, vamos levar isso para o fariseu. Aí pegou esse homem e levou lá para os fariseus, entraram na sinagoga, colocaram ele diante dos mestres da lei. E aí os mestres da lei falaram assim, peraí, esse aí não era aquele que estava pedindo esmola, cego, de nascença e tal? Ei, o que aconteceu com você? Ele falou assim, não, sou eu mesmo. O que aconteceu com você? Ele falou assim, olha, eu estava ali sentado e aí chegou um homem chamado Jesus Cristo, fez barro com saliva, cuspiu não, fez barro com saliva, colocou nos meus olhos e agora eu estou vendo. Eles não acreditaram, porque é assim, querido, a religiosidade não deixa a gente acreditar. Às vezes você está no culto aqui, tem alguém pegando fogo aqui no meio, aí você fica lá assim, porque você não acredita. A religiosidade é assim, não deixa acreditar. E aqueles homens não acreditaram que ele era cego, falou assim, será que é ele mesmo? Aí uns falavam, outros falavam, não é sim, não é. E começou uma discussão entre os fariseus, entre os doutores da lei. E começaram a discutir entre eles, ao ponto de falar assim, não, então vamos chamar os pais dele. Vamos ver, vamos tirar a prova dos 9, vamos ver se é verdade. Aí chamaram os pais dele. Os pais do cego chegaram naquele lugar e falaram, e aí, é o seu filho? É meu filho. Mas o que aconteceu? Não sei, só sei que ele está vendo. Pergunta para ele já é homem, ele sabe responder. Por que eles falaram isso? A Bíblia é bem clara que fala que eles responderam dessa forma, porque eles já estavam tentando prender Jesus. A religiosidade estava tentando deixar Jesus do lado de fora. Mas Jesus tem que estar aqui dentro, querido. Jesus tem que estar dentro da sua casa, Jesus tem que estar dentro da sua família, Jesus tem que estar dentro de você o tempo todo. Ele tem que queimar o tempo todo dentro de você, mas a religiosidade sempre deixa ele para fora. E eles já queriam fazer isso, então os pais, com medo de serem presos também, falaram assim, não, pergunta para ele é um homem suficiente, ele já é velho, ele vai saber responder. Então aquele homem, então chama ele de novo, vamos perguntar, olha,
é tão terrível a religiosidade que os homens viram que era ele, mas não queriam acreditar que era ele. Chamaram os pais dele, confirmaram que era ele, mas não queriam acreditar que era ele. E aí, não, então chama ele de novo, chama mais uma vez. Vamos ver o que vai acontecer. Então chamaram o cego mais uma vez e perguntaram para ele, o cego não, né? O homem que foi recuperado a vista. E perguntaram para ele mais uma vez, mas e aí, o que aconteceu? Aí a Bíblia diz que ele se asseverou. Ele ficou bravo, ele falou assim, por que vocês estão me perguntando de novo? Vocês querem ser discípulos dele? Ele já começou a ser sarcástico. Já começou a pregar até para os fariseus, né? Você quer ser discípulos dele? Aí eles ficaram bravos, se levantaram, começaram a brigar com esse homem. Não, você que é discípulo dele e tal. E a história continua e este homem, de repente, este homem fala assim, eu não sei o que aconteceu. Vocês falam que este homem, vocês não sabem de onde ele vem, vocês não sabem quem ele é, vocês falam que ele é pecador, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e hoje eu vejo. Queridos, o que você tem para falar hoje do que Deus fez na sua vida? Para analisar. Eu tenho certeza, se for dar o testemunho de cada um aqui, nós temos muitas coisas para falar. Mas muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas vezes você se esquece tão rápido daquilo que Deus já fez na sua vida. Talvez essa semana, semana passada, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, sei lá. Mas nós vamos crescendo no reino espiritual, por isso que eu acho interessante as crianças. Porque criança não mede esforços, ele não pensa no que fala, o que acontece, eles falam, eles viram, eles vêm, eles pulam, eles fazem. E Jesus quer que nós sejamos como as crianças. E quando nós somos bebê na fé, como nós estamos como esse homem aqui, a Bíblia diz que ele já saiu, que daí neste momento em que ele falou assim, ó, não sei, só sei que agora eu vejo. Se vocês falam que ele é pecador, olha bem quem é pecador, porque hoje eu vejo. Deus não ouve os pecadores, só ouve adoradores, não é assim que a lei diz? Porque eles falaram que eram discípulos de Moisés. E a lei de Moisés dizia que Deus não ouvia o pecador. E eu quero dizer uma coisa, querido, que Deus falou muito forte no meu coração. Se você se sente pecador e acha que Deus não te ouve, você tem que mudar os seus conceitos. Você tem que abandonar a religiosidade. Porque quando Jesus gritou, como eu disse anteriormente, tetelestai, está consumado, os seus pecados foram colocados na cruz do Calvário. E hoje você tem autoridade para entrar na presença do Senhor, clamar, orar, chamar, gritar, chorar, fazer o que for necessário, mas você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, porque os olhos do Senhor, Deus está de lá com os ouvidos ouvindo o seu clamor, e se você clamar, Ele vai olhar e vai ver, não você, mas vai ver o sangue de Jesus sobre a sua vida. E vai ver o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz sobre mim e sobre você, para trazer a libertação de todas as áreas da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Jesus não veio só para nos salvar, Ele veio para fazer uma obra completa. Ele veio para trazer cura e libertação, que é a proposta desse culto de sexta-feira. Ele veio para trazer cura e libertação para mim e para você. Dia após dia, nós necessitamos de cura e de libertação. Ah, Wagner, mas eu tenho 20 anos de crente, eu tenho tantos anos de crente, eu já li a Bíblia até de cabeça para baixo. Irmão, então abandona a religiosidade e se converte de novo. Se converte a Cristo Jesus, de verdade. Porque nós precisamos de cura todos os dias em nossas vidas. Nós precisamos de libertação todos os dias em nossas vidas. Tem uma passagem interessante que Lázaro foi ressuscitado. Vocês conhecem a história? Todo mundo conhece, amém? Lázaro foi ressuscitado. Mas quando Jesus mandou ele vir para fora, ele veio à vida. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Todos nós estávamos mortos por causa das consequências dos nossos pecados. Porém, Jesus nos deu vida, Ele falou, vem para fora. Ele falou para mim e para você, vem para fora, Ele deu vida para nós.
Mas depois que Lázaro saiu para fora, ele falou assim, ó, liberta-o, tira as ataduras das mãos dele. Ou seja, ele já estava vivo, mas precisava de libertação. Todos os dias, querido, nós temos áreas de nossas vidas que precisam de cura, de libertação e de restauração. E se você está aqui neste culto essa noite, se você está aqui em casa, onde você está assistindo este culto, Deus tem um propósito de te curar e de transformar. Talvez você não sabe nem aonde que é ainda, a área que é, mas Deus quer te curar por completo, para vivermos a plenitude do Espírito Santo. A plenitude nós não vamos viver na glória. Eu recebi essa ministração do pastor Eliel e eu falei, eu recebo para a minha vida. Nós não vamos viver a plenitude na glória. Deus quer a plenitude dele para nós aqui nessa terra. Nós vamos desfrutar do que ele tem de melhor aqui nessa terra. Nós vamos desfrutar daquilo que ele tem para mim e para você aqui. Por isso que ele fala que nós não temos que buscar primeiro o reino de Deus, ou buscar essas coisas do mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque nós vamos desfrutar das coisas boas dessa terra, porque ele vai acrescentar tudo aquilo que a gente tanto almeja quando a gente está na presença do Eterno. Queridos, é tão maravilhosa essa história, que este homem, após acontecer tudo isso, a religiosidade expulsou ele para não verem o milagre. Falou assim, peraí, nós já tentamos falar que ele não era um homem, chamamos os pais dele, confirmamos com ele, ainda me dá um sermão desse, falar assim, que agora eu vejo. Então expulsaram ele do templo, e aí começa o texto onde nós começamos a ler. Que neste momento, querido, ele foi expulso do templo, mas ele entrou na presença do Eterno. Ele saiu do ambiente físico daquele local. Por isso não existe, querido, ambiente de adoração. Não existe um local, como o pastor ministrou aqui já, que a gente às vezes fica esperando, quem foi o pastor? Não lembro, alguém ministrou que a gente fica esperando um ambiente, tem que preparar tal sonzinho, tá assim, tá assado, tem que estar certinho com a música, o louvorzinho que eu gosto. Não é qualquer louvor, tem que ser o que eu gosto. Não é qualquer pessoa cantando, tem que ser o top. Para mim adorar a Deus. Este homem, ele saiu do templo, o local onde os judeus se reuniam, os religiosos entravam para adorar o Senhor. E aí Jesus se encontrou com ele novamente, aqui já enxergando, que começa o texto onde nós lemos, e Jesus se encontrou com ele, depois dele ter sido expulso do templo, e ele fala, aí Jesus fala assim para ele, homem, você crê no Filho de Deus? E o homem não tinha visto Jesus ainda, fala assim, me fala quem que é esse Filho de Deus. Ele falou, sou eu que estou aqui na sua frente, eu que estou aqui contigo. E aí o homem se prostra imediatamente e passa a adorar o Senhor Jesus. Queridos, a religiosidade ela é quebrada com a adoração. A religiosidade ela é quebrada, ela é expulsa, ela é extinta das nossas vidas quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos, nós nos prostramos diante dEle, dizendo que tudo que nós temos é trapo de imundícia e Ele é tudo em nossas vidas. A religiosidade é quebrada quando acontece isso. E o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas essa noite. O Senhor quer fazer isso comigo e com você essa noite. O Senhor quer mostrar para nós que o local de adoração não é só quando a gente se reúne, mas o Senhor está mostrando para nós que o local de adoração é todos os momentos de nossas vidas. Nós não somos mais religiosos ao ponto de ter que esperar um louvor subir, de ter que esperar estar um instrumento tocando, de ter que esperar um som bonito, ter que esperar se tivesse com microfone, sem microfone, do jeito que for, o Senhor quer receber adoração. E começa na hora que você abre o seu olho, logo na madrugada. Ali começa a sua adoração. E o espírito de religiosidade fica endemoniado quando ouve isso. O espírito de religiosidade, ele fica endemoniado no inferno quando vê que você abre o olho e dá um glória a Deus. Querido, é tão maravilhoso que Deus, Ele nos fez para adorar Ele. Ele nos fez para adorar Jesus. Deus criou o ser humano para adorar. E o local que nós temos que adorar não é na eternidade. Na eternidade, os anjos já fazem isso.
A Bíblia diz que eles fazem isso 24 horas, o tempo todo, dizendo santo, 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 e não para de dizer santo, santo e santo. Mas muitas vezes nós estamos aqui, e Deus nos deu esse estágio aqui nessa terra, é como se fosse uma escola, nós estamos aqui aprendendo o que nós vamos fazer lá. Você está aprendendo aqui na terra, na igreja, onde nós estamos, a adorar aquilo que nós vamos fazer lá. Se você não gosta de adorar, querido, então por que você quer ir para o céu? É forte isso, queridos, é forte. Mas para a gente ser um adorador de verdade, para nós sermos um adorador de verdade, que vai adorar como os anjos, que a gente não consegue mensurar o que acontece nos céus, quando a gente vê uma pontinha de asa, a gente já fica doido, né? A pontinha da asa do anjo, a gente já fica, ai, glória a Deus, glória a Deus. Imagine na glória, imagine lá o tempo todo, 24 horas, por toda a eternidade, quão maravilhoso, quão lindo deve ser aquele lugar. Mas para a gente conseguir chegar nesse patamar, a gente precisa dar um basta na religiosidade na nossa vida. Você precisa dar um basta na religiosidade da sua vida, querido. E isso não se faz com imposição de mãos. A religiosidade tem que ser quebrada dentro de nós e tem que partir de cada um de nós. Nós vimos aqui pessoas, se você continuar lendo a história, você vai ver que os discípulos continuaram a caminhada com Jesus, caminharam por um tempo. Pedro, conhecemos a história de Pedro, depois a irmã Sirlene abriu aqui com a história de Paulo, que foi algo tremendo, porque Paulo confrontou a religiosidade da época, e nós vemos que muitos não deixaram a religiosidade, e não tiveram o privilégio de experimentar mais da glória do Senhor. E o que o Senhor quer que você faça essa noite, querido, é dar um basta na religiosidade, para você mergulhar em águas mais profundas, que é o próprio Senhor. Amém? Levanta do seu lugar. Eu não sei se você queria ouvir uma palavra dessa, mas é o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu não sei se você ficou feliz em ouvir um chacoalhão ou uma palavra como essa, mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, que o pai corrige o filho que ama. E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu fiquei feliz, porque eu falei, Senhor, o Senhor está me corrigindo, então o Senhor me ama. Mais uma confirmação do quanto o Senhor me ama. Pode subir o ministério de louvor? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a pensar na história deste homem. Começasse a pensar em toda essa história, nesses personagens que nós acabamos de ver. Que você começasse a analisar e pensar, se você estivesse no lugar daquelas pessoas, qual daquelas pessoas você se encaixa hoje? Qual daquelas pessoas você é hoje? Como que você se encaixa? Será que você é aquele que está recebendo a cura? Será que você é aquele que está indagando Jesus por olhar as pessoas, os outros? Será que você é como os amigos, os vizinhos, que não acreditam e vão lá perguntar se é ele mesmo, se não é, conhecendo e sabendo que é ele? Será que você é os fariseus, que mesmo vendo o milagre, mesmo confirmações de milagres, você ainda assim insiste em não acreditar no que Deus está fazendo neste lugar? Querido, você precisa nessa noite se arrepender. Você precisa nessa noite pôr o seu joelho no chão. Você precisa falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós precisamos, queridos, nessa noite, entender que se nós continuarmos nessa religiosidade de esperar as coisas acontecerem do jeitinho que a gente acha que tem que acontecer, nós não vamos experimentar mais do que Ele tem para nós. Então começa a orar aí onde você está e começa a pedir perdão para Deus. Fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque muitas vezes dá o horário de vir para o culto, eu não quero nem vir para o culto. Muitas vezes eu fico olhando, Senhor, o horário de ir para o culto ao invés de eu vir mais cedo. Ou quando eu venho eu fico aqui só fazendo outras coisas. Mas, Senhor, eu fiquei o dia inteiro parado, sem fazer nada, ao invés de eu começar o culto lá na hora que eu abri meus olhos. Senhor, tem misericórdia de nós.
Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai, que viemos para o culto achando que o ministério de louvor tem que fazer um milagre durante o louvor. Nós achamos que o pastor, ao trazer uma palavra, tem que ser aquela palavra poderosa, que vai romper as barreiras, que vai quebrar todas as coisas, mas não depende de homens neste lugar. O que depende é de mim, o que depende é da minha pessoa, Senhor. Está na expectativa da grande transformação que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, tem misericórdia, porque nós viemos para o culto achando que tem que cantar o louvor que eu gosto. Se não cantar o que eu gosto, eu não vou adorar. Ou quando vem trazer uma palavra de oferta, eu fico criticando. Dá mais dinheiro. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu fico o dia inteiro fazendo outras coisas, trabalhando. Eu levanto, vou limpar a casa, vou trabalhar, vou fazer outras coisas, mas deixo sempre o Senhor para o último plano, para 6 horas da tarde, ou na sexta-feira, como culto desse, eu deixo para 7:30 da noite, eu ir falar contigo. A hora que o ministério de louvor começar, a hora que alguém trazer a palavra de abertura, Senhor, para te adorar não existe hora, para te adorar não existe tempo. Nós temos que entender, Senhor, que o Kairos, que é o seu tempo, é a eternidade. Então não existe um horário próprio para te adorar. Toda hora é hora, toda hora é hora. E nós precisamos abandonar essa prática que nós temos cometido todos os dias, Senhor, religioso. As práticas religiosas, Senhor, de levanta, pega a Bíblia, leia um versículo, leia isso. Ou só acompanha a ministração do pastor através do devocional, mas eu mesmo nem leio a Bíblia. Tenha misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Deus. Nós queremos mergulhar mais em Ti, Senhor. Mas enquanto nós estivermos com esse espírito de religiosidade, nós não vamos conseguir te enxergar. Por isso, Senhor, cria nova visão em nós. Cria uma nova visão em nós. Uma nova visão onde nós consigamos enxergar, Senhor, a Tua glória 24 horas por dia. Onde nós paramos de olhar para o plano material e só conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Enquanto nós estamos preocupados com a liturgia, enquanto nós estamos preocupados com o culto, enquanto nós estamos preocupados de como fazer, vidas estão se perdendo lá fora. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Enquanto nós estamos preocupados de ficar dentro dos nossos lares, só ali, tentando uma religiosidade, preparar um momento para te adorar, nós podemos adorar ganhando vidas que estão se perdendo nas drogas. Nós podemos te adorar ganhando vidas, ó Deus, que estão na prostituição, que estão na mentira, que estão no adultério, que estão em tantas coisas aí fora, Senhor, e ainda não te conhecem. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia. Eu preciso ver, ó Deus. Nós precisamos voltar à vista, Deus. Nós precisamos enxergar, ó Deus. Traga um novo plano de visão para nós, ó Pai. Onde nós possamos enxergar o Teu propósito em nossas vidas. Onde nós possamos enxergar, Senhor, que a nossa vida é voltada tão somente em Te adorar. Nada mais além disso. Nada mais além disso. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai.
Aleluia.